participou da campanha antissindical que hoje os trabalhadores do Haiti estão impedidos, ou quando é perseguidos os dirigentes sindicais lá para defender os trabalhadores na luta dos seus direitos. Então, acho que é importante também aí perguntar para o senador como que está essa questão lá, se ainda há perseguição aos sindicalistas, as demissões na questão quando os trabalhadores são apresentados. E isso a gente participou, tanto se dirigindo ao governo Dilma pela retirada das tropas, e a questão, assim, o povo lá precisa de ajuda, então precisa de liberdade sindical para combater e lutar pelos seus direitos. É isso. Finalmente, agora falta só o Jefferson da UJR e o nosso companheiro, o Jorge do Simpro ABC. Então, não, e a Maria, aí a menininha, e a outra, meu Deus, espera aí, desculpa. Boa noite a todos. Faço parte da... Desculpe, com a palavra, manda bala. Meu nome é Jefferson Oliveira, faço parte da Juventude de Revolução. Minha pergunta é sobre a juventude do Haiti. Qual é a situação da juventude do Haiti? Segundo temos informações que muitos jovens vêm terminar seus estudos aqui no Brasil e até mesmo outros largam os estudos para vir à busca de trabalho braçal. E qual é a situação, o respaldo que a juventude tem atualmente no Haiti? Qual é a situação e como que está a reestruturação do sistema educacional no Haiti? Como que está a juventude do Haiti? Obrigado, Jefferson. O Jorge já pode falar também? Alô? Está com o microfone. Estou aqui com o microfone. Jorge. Quero também saudar a todos, a mesa aqui, também me dirigir ao senador. Companheiro da MST, depois ela. Não. Com a palavra, por favor, Jorge. Ela vai falar depois. Espera aí, mas deixa ele terminar e você... Então, eu quero aqui me dirigir ao companheiro, chamando realmente de companheiro, um forte elo de ligação. A gente se sente assim muito honrado de, o ano passado, ter recebido o companheiro Finolé, né, em nosso sindicato, né? Foi um dos primeiros sindicatos de professores da região do ABC que abraçou essa causa e nós vamos levá-la em solidariedade e nesta luta até o fim de ver o Haiti livre, né, de todas as tropas e no sentido de estar garantindo, através da nossa luta, o direito desse povo de ter a sua soberania. Então, o Simpro ABC, Sindicato dos Professores do ABC, se solidariza e está nessa luta com o povo haitiano e nós estaremos juntos até o fim e ver esse povo irmão totalmente livre das forças que o oprimem. Muito obrigado. Obrigado, Jorjão. Solange. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Solange Machado. Eu sou do Movimento da População em Situação de Rua, aqui em São Paulo. Sou também da luta antimanicomial. E não sou militante de nenhum segmento assim político partidário, mas eu já fui militante do trabalho do PT. Eu venho aqui falar porque há mais ou menos um mês eu fui escolhida como uma mãe e hoje eu tenho um filho haitiano de 21 anos, que é Michel Chedlin, né? E eu diariamente venho no Facebook conversando com eles sobre as condições de vida deles lá. E eu sei que passa muita fome, muita dificuldade. Ele é um jovem que quer estudar engenharia eletrônica. E eu estou agora, a partir desse momento, eu comecei a acompanhar pela imprensa a questão dos haitianos chegando no Brasil. São pessoas que têm qualificação profissional. Nós estamos vendo a questão do nosso governo, que está barrando a entrada dos haitianos, tanto o governo brasileiro, boliviano e peruano, que teve uma reunião essa semana, ou vai ter, não sei. E eu vejo assim o seguinte, nós não temos que importar mesmo os haitianos, mas temos que fazer com que a nossa tecnologia de assistência social, o nosso sistema educacional, que vá lá ajudar eles.
e não trazer eles para cá, mas sim lá e propor e ajudar e concretizar sonhos de pessoas que estão precisando muito de ajuda. Tá? Eu vou deixar o meu contato com o senador e o contato do meu filho haitiano, né? E eu espero que a gente tente mudar essa história, porque o Brasil realmente não tem que estar ocupando espaço nenhum de ninguém em outro país de forma opressora, até porque o Brasil não está lá para defender os interesses dos brasileiros, estão lá realmente para defender o interesse das grandes potências. Obrigada. Finalmente, a companheirinha do MST. Boa noite, companheiros e companheiras. Então, eu tenho duas questões e uma reflexão para fazer, que é no sentido de como que nós vamos falar em a retirada das tropas se nós não mudar a forma de governo que nós temos. Não vamos achar que a Dilma vai achar que isso está errado e vai lá tirar, que não vai. Nós temos que ir para a rua, nós temos que dizer que nós queremos. O MST ocupa terra que é improdutiva, que não está cumprindo sua função social, e nós somos invasores. As tropas vão lá, violenta criança, juventude, e são ocupadores. Eu me pergunto, ocupadores do quê? Estão ocupando o quê? Estão indo lá, destruindo, fazendo com que pessoas se exilem e vão para outros lugares. Nós não estamos na época da ditadura, entre aspas. Então vamos fazer o direito desse povo. O companheiro já disse com relação ao massacre do Eldorados. E, de fato, o MST está há anos na rua. São 17 anos de impunidade. Governo nenhum vê isso. E agora vem investir milhões em Copa do Mundo. Que Copa do Mundo que nós queremos? Se o povo tivesse a capacidade de se organizar, como se organiza para discutir futebol, o nosso país seria outro, o nosso mundo seria outro. Nós teríamos, sim, uma juventude que teria acesso à cultura, a lazer, com qualidade. Nós não temos isso por culpa dos nossos governantes, que estão pouco se lixando para a classe trabalhadora. Então está na hora de nós mudar esse governo, está na hora de nós dizer que nós queremos um país que de fato seja socialista, que atenda os interesses da população. Está na hora de nós dizer que a solidariedade ao Haiti é necessária, porque nós acreditamos que o povo não precisa disso. Não tem porquê. O Brasil está lá, não tem por que essas tropas estarem invadindo, que eu não digo ocupando, estão invadindo um lugar que não é seu. Então está na hora de nós dizer que o povo haitiano não é bandido e quer liberdade. Vamos fazer valer, vamos para a rua para cobrar a impunidade com relação a Eldorado, a Curumbiara e tantos outros, ao massacre de Felisburgo. Até quando vamos deixar a classe trabalhadora morrer pela mão desse império que há anos vem dominando um país que se diz democrático? Democrático aonde? Bom, antes do senador responder as perguntas, eu quero pedir ao companheiro Olita dê um informe de um esforço enorme que o Olita está fazendo contra os companheiros do movimento operário, porque, viu, Olita, o senador foi lá na sala da Comissão da Verdade hoje e a Melinha deu um dossiê dos mortos desaparecidos e ele falou que um dos maiores sonhos que ele tem é fazer a Comissão da Verdade do Haiti para levantar todas as atrocidades que foram feitas por Papadoc, Baby Doc e outros assassinos. Então, eu queria, como você está se empenhando muito na organização, até para que ele tenha uma ideia, não é uma coisa, lógico, diretamente ligada ao Haiti, mas tem a ver com a luta do povo brasileiro. Olita. Eu não vou poder dar um informe completo para você, mas me disponho a, no final da reunião, te informar e te transmitir mais detalhes do esforço que o movimento dos trabalhadores, diferentes organizações operárias, sindicatos, organizações populares têm realizado. Todos sabem de uma iniciativa do governo federal de constituir uma Comissão Nacional da Verdade para apurar os crimes da ditadura. Nós consideramos que essa iniciativa é uma iniciativa importante, uma iniciativa positiva. Contudo, essas organizações, esses setores, esses sindicatos consideram que mais do que não só apurar
os crimes, nós temos que levantar e apontar os responsáveis que continuam agindo. Os responsáveis da repressão que continuam, inclusive com estruturas mantidas até hoje. É o caso, por exemplo, do Serviço Reservado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma entidade, uma organização, uma polícia política secreta, que está infiltrada, por exemplo, no MST, em diversos movimentos, fazendo relatórios como se a ditadura tivesse ainda existindo. Nós tomamos a iniciativa de parte desse esforço de companheiros da Comissão da Verdade. Nós levantamos um caso de um companheiro sindicalista do movimento operário, chamado Olavo Hansen, que foi preso com uma série de companheiros numa manifestação, no dia 1º de maio, uma manifestação pacífica, em 1970, num bairro operário de São Paulo, chamado Vila Maria Zélia, ao lado da Vila Maria. E, a partir dessa prisão, o companheiro Olavo Hansen foi levado a diferentes aparelhos da repressão e, no DOPS, em São Paulo, foi brutalmente submetido a torturas durante dias a fio. Era um dirigente do movimento operário. Ao contrário de outras organizações, era um militante que a sua organização política, inclusive, não estava envolvida diretamente no combate à ditadura, um combate armado. E ele foi submetido a essas sessões de tortura e foi assassinado na tortura. Esse caso nós queremos levantar. Nós estamos reunindo todos os companheiros que militaram com ele. Aqui está presente o companheiro Franco Farinaso, militante dessa época, sindicalista, dirigente sindical, que veio aqui prestigiar o nosso ato. E diversos dirigentes e militantes do movimento. Então, no dia 25 de maio, todos já estão confirmados, 25 de maio, um sábado, nós vamos realizar um ato político, um ato público, exigindo justiça para Olavo Hansen, apuração do que aconteceu no próprio local onde houve a manifestação na Vila Maria Zélia. Os companheiros vão receber, todas as organizações, o MST, os sindicatos, vão receber o convite com todos os detalhes do evento. Vai ser dia 25 de maio, Milton, a partir das 4 horas da tarde, dentro do salão, de um salão operário na Vila Maria Zélia, numa sociedade de amigos de bairro. E nós vamos, então, dar nossa pequena contribuição nesse esforço de apurar os crimes da ditadura e exigir punição. Obrigado. Agora, o senador vai responder, tentar responder a sequência das perguntas. Merci. E vai fazer, enfim, toda essa campanha de mobilização e animar a gente para continuar lutando. Merci. Obrigado. Je voudrais remercier tout le monde. Agradecer a todos Qui avait pris la parole que tomaram a palavra pour porter certaine solidarité avec le peuple haïtien. para demonstrar a sua solidariedade com o povo haitiano. J'ai entendu tout le monde qui a pris la parole. Eu escutei todos. Franchement, Francamente, je me suis vraiment content. eu fiquei verdadeiramente contente. Le peuple haïtien n'est pas seul dans la bataille. O povo haitiano não está só na sua luta. Nous ne sommes pas pessimistes, Nós não somos pessimistas, nous sommes optimistes. somos otimistas. Nous pouvons mener la bataille Podemos batalhar, combater et nous allons gagner la bataille. e vamos ganhar essa batalha. Je vais répondre à certaines questions qu'on a posées. Vou responder algumas questões que foram colocadas para mim. Mais avant tout, il y a une chose extrêmement importante
Mas antes eu queria falar uma coisa, para mim, muito importante. que je dois en parler. Est-ce que vous connaissez, lorsqu'on appelle certains pays, par exemple les États-Unis, Canada, la France, Vocês sabem que quando a gente fala de alguns países, como os Estados Unidos, Canadá e a França, dans la question des milliards de dollars, ces pays-là, são questões de milhões de dólares que esses países gastam. ils sont dits présents pour ces milliards-là. Ils sont dits présents lorsqu'on parle des milliards. Quando a gente fala de milhões e milhões de dólares, países como Estados Unidos, Canadá, França dizem presentes, estamos aqui. Lorsqu'on parle de l'occupation, Quando Brésil- se fala, Brésil a dit fala présent. de ocupação Brésil a dit militar, présent. quem disse presente foi o Brasil. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? C'est une chose vraiment ironique. É uma ironia, né? Parece uma ironia. Je voudrais vous parler ce soir Eu queria dizer para vocês nesta noite, pour vous dire il y a certains travaux há certos tipos de trabalho de prospection que a gente chama de pesquisa, de prospecção, effectués par certaines compagnies feitos por algumas empresas dans les domaines minerais. nas minas On a donné un rapport e que resultaram no informe que foi dado, dans lequel no qual nous avons remarqué, nous avons de l'or chez nous pour plusieurs milliards, dizaines de milliards de dollars américains. nós pudemos verificar nesses relatórios que tem ouro no Haiti. Ouro orçado em milhões de dólares americanos. Plusieurs dizaines de milliards, E milliards. bilhões, de dólares milhares, américains. bilhões. Cependant, Entretanto, chez moi personnellement, ma commune natale, na minha cidade natal, onde eu nasci, nous avons de l'or pour plusieurs milliards de dollars américains. tem ouro por bilhões de dólares americanos. Qu'est-ce qui va se passer? O que vai acontecer, então? Le président a décidé, O atual presidente decidiu, au lieu de signer certains accords avec des compagnies qui ont certaines expériences, certaines expertises dans le domaine, ao invés de passar acordo com algumas companhias que têm alguma experiência, alguma tecnologia no domínio da mineração, en vertu de la loi haïtienne, il préfère décarter ces compagnies et a fondé ele, sa propre compagnie avec les Américains. ele preferiu descartar essas companhias, que têm alguma experiência no assunto de mineração, para fundar sua própria empresa em sociedade com os americanos. Qu'est-ce qui va se passer? O que Est-ce que le peuple haïtien va rester avec des bois croisés Será et que o laisse povo le président haitiano vai avec ficar? les Américains Será que o récupère povo tous les ressources haitiano naturelles vai ficar et sans rien dire au peuple haïtien? vai ficar de braço cruzado vendo esse presidente Nous n'allons pas criar accepter uma ça. empresa com os americanos para pegar todo o ouro para ele? Você acha que o povo vai ficar de braço cruzado? Je le sais. Eu acho que não, hein? Lorsqu'il Eu y a- sei, aliás, que não vai Lorsqu'il y a ficar de un braço problème cruzado. de sécurité dans une zone, on appelle la ministre a dit nous ne sommes pas là pour ça. Quando há um problema de segurança numa determinada zona do país, Mais e a população chama a MINUSTAH, vem ajudar nesse problema de segurança, os responsáveis pela MINUSTAH dizem o seguinte: nós não estamos aqui para proteger a segurança de vocês. mais lorsque le peuple haïtien Mas quando o povo do Haiti manifeste ou bien manifeste dans les rues faz uma manifestação na rua, por exemplo, pour la misère, pour l'insécurité, protestando contra a miséria, contra a insegurança, la ministre est là pour réprimer le peuple haïtien. aí ele encontra a MINUSTAH diante dele, reprimindo a manifestação do povo haitiano. Cela veut dire que lorsque le peuple haïtien va manifester contre la compagnie fondée par le président avec les Américains pour récupérer Isso quer dizer o quê? nos ressources naturelles, Que o povo haitiano for manifestar contra essa companhia criada pelo presidente do Haiti com capitalistas americanos para explorar o ouro, je voudrais vous dire, on va envoyer la ministre pour tuer les gens, pour détruire les gens. eles vão enviar a MINUSTAH é a missão militar da ONU, para Maintenant, reprimir essa manifestação, para matar a gente. nous allons regarder nos frères brésiliens avec des armes en main. E aí E vamos vejam a dizer- situação nossa. Nós vamos olhar na cara de nossos irmãos brasileiros, só que eles vão estar com armas na mão atirando contra nós. Au bénéfice
para beneficiar o presidente e seus sócios americanos. C'est une chose très triste pour nous-mêmes. Isso é muito triste. Est-ce que vous connaissez très bien le peuple haïtien aime l'équipe brésilienne? Vocês sabem muito bem que o povo haitiano adora a equipe brasileira de futebol. À chaque fois, le Brésil a perdu un match dans le quart de finale ou bien semi-finale ou bien la finale, il y a 2 ou 3 haïtiens. É verdade. E cada vez que o Brasil, numa Copa do Mundo, por exemplo, perde um jogo de semifinal, de quarta de final, Qui ont tiré la tête. ou final, tem 2 ou 3 haitianos que se suicidam. Est-ce que vous connaissez ça? Vocês não sabem disso? É verdade. Já Est-ce aconteceu que vous várias vezes. connaissez l'année dernière, O ano passado, por exemplo, l'équipe brésilienne était en Haïti pour jouer un match avec l'équipe haïtienne? não, c'était 2005. Oui, non, 2006. É logo no começo da ocupação, eu estou dizendo que foi 2005, ele acha que foi 2006, não me lembro bem. 2006? Teve a equipe brasileira que foi jogar lá com a seleção haitiana. Ganhou de 6-0. L'équipe brésilienne a marqué un but contre l'équipe haïtienne. E quando a seleção brasileira fez o primeiro gol contra a equipe do Haiti, Le peuple haïtien était content. todo o estádio aplaudiu. Est-ce que vous comprenez la situation? Então vejam que situação. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? O que nós gostaríamos de ter hoje? On nous a dit, on a envoyé des forces pour la stabilisation du pays. No começo disseram para nós, enviamos as tropas para estabilizar o país. Aujourd'hui, cette force a transformé en occupation. Hoje, essas forças se transformaram numa ocupação. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nós não podemos aceitar isso. C'est pourquoi É por isso je voudrais répondre à une question qu'on a que posée. queria responder à questão que foi colocada. Quelqu'un a dit, après les troupes brésiliens vont quitter le pays, qu'est-ce qui va se passer? E que depois que as tropas brasileiras desocuparem o país, o que vai passar? O que vai acontecer? Le Brésil est là d'une façon apparente. Apparente. O Brasil está lá de uma maneira aparente. Nos vrais occupants, ce sont les Américains. Os verdadeiros ocupantes são os americanos. Je voudrais que les Américains Bem soient entendido, présents. os Estados Unidos, certo? Je voudrais que les Américains soient présents sur le terrain en face du peuple haïtien. Os americanos estão presentes lá, diante do povo Mais haitiano. nous ne voulons pas les Américains se cachent en arrière. E nós não queremos que os americanos fiquem escondidos por trás das tropas Et brasileiras, puis on utilise le Brésil Utilizando pour la o question de Brasil. l'occupation. para ocupar o país. Ce n'est pas possible. Não é possível. Nous devons mener la bataille Devemos combater, et j'en suis sûr que le peuple brésilien serait de notre côté. e eu estou seguro que o povo brasileiro, se informado, Déjà, ficará do nosso lado. à partir de cette visite que j'effectue ici, Já essa visita que eu estou fazendo aqui no Brasil já demonstra isso. je comprends la situation très bien. E eu entendo muito bem a situação. Ensuite, il y a une personne qui a posé une autre question Outro companheiro colocou outra questão. sur la question de la souveraineté. Questão da soberania alimentar. Soberania alimentar, alguém perguntou. Dans mon allocution du jour, j'ai noté un point, la question Eu, na minha intervenção, tinha assinalado um ponto, de globalisation, mondialisation et néolibéralisme. a questão da globalização, né? Ou mundialização, ou neoliberalismo, como vocês queiram. On considère Haïti comme un marché pour les États-Unis. Eles consideram o Haiti mercado dos Estados Unidos. É um mercado para os Estados Unidos. Nous ne pouvons pas accepter ça. E nós não podemos aceitar isso. Mon président a signé un contrat O presidente atual assinou um convênio, um contrato, um acordo avec le Fonds monétaire international com o FMI de ne pas produire le riz en Haïti. para não produzir arroz no Haiti. C'est vraiment inacceptable. Isso é verdadeiramente inaceitável. Il y a une autre personne qui a posé une autre question Teve uma pessoa que sur le colocou problème, sobre a questão do est-ce qu'il y a des persécutions politiques sur les syndicalistes? se há problema de perseguição política aos sindicalistas. Aujourd'hui, Hoje, nous avons un président temos um presidente de nationalité américaine cuja nacionalidade é americana, imposé par les États-Unis. imposto pelos Estados Unidos. Ensuite, Em seguida, qui a pris sa racine
dans la dictature du valériste, é preciso afirmar que as raízes desse cara, que é o presidente, chama Martelly, déjà, está na ditadura do Duvalier, Papadoc e Baby Doc. déjà vous avez une idée. E aí você já tem uma ideia aproximada que tipo de governo nós temos. Je suis Moïse Jean-Charles, Eu me chamo Jean-Charles Moisés. sénateur de la République. Sou senador da República. J'ai beaucoup de problèmes en Haïti pour ma position politique. E eu enfrento um monte de problemas no Haiti por causa da minha posição política. Allez voir pour un syndicaliste. Pardon? Allez voir pour un syndicaliste. A mesma coisa para os sindicalistas. Les parlementaires qui sont en face de ces dérives-là ont beaucoup de problèmes. Les syndicalistes ont beaucoup de problèmes. Todos os Les parlamentares que estão contra essa deriva que está o país têm muitos problemas. Os sindicalistas têm muitos problemas. Lorsque j'étais plus jeune, avant j'étais maire, Quando eu era bem jovem, antes de eu ter sido prefeito da minha cidadezinha, nous avons récupéré plusieurs milliers de carreaux de terre. nós conseguimos recuperar de terra? Nous avons récupéré plusieurs milliers de carreaux de terre, hectares de terre. Hectare. Hectares Ok. de terre. Nós recuperamos vários milhares de hectares de terra. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? E hoje, o que se passa? L'équipe qui est au pouvoir A equipe que está no poder, est o en, grupo no poder, est en train de déguerpir les paysans par la force. ele está desalojando camponeses pela força. Quelle force? Que força? La police nationale et la ministère. Polícia Nacional e Minustah. Voilà la situation. Essa é a situação do meu país. C'est vraiment une situation très complexe. É muito complexa. Est-ce que le peuple haïtien pourrait Vocês podem imaginar observer, o sans povo- manifester, que o sans povo parler? haitiano... Vocês podem imaginar que o povo haitiano fique observando essa situação Non, je ne le crois pas. sem reação, C'est sem pourquoi, se manifestar, sem reagir? c'est pourquoi Alguém pode acreditar nisso? Eu não acredito. je prends mon bâton de pèlerin Por isso que eu pego o meu bastão de peregrino pour arriver ici. e venho até aqui o Brasil. Après, j'irai en Argentine Depois eu vou para a Argentina, pour parler avec les syndicalistes. vou falar com os sindicalistas lá na Argentina. Et à partir du 24-25 avril, nous irons à New York pour rencontrer les blacks américains et les E congressmen 24, 25 de abril nós vamos para Nova York encontrar os negros americanos et les leaders noirs américains. e liderança do movimento negro americano. Nous étions déjà au Canada pour rencontrer certaines personnalités. Já estivemos no Canadá, onde encontramos certas Nous étions en personnalités. République dominicaine. Já estivemos na vizinha República Dominicana. C'est toute une campagne de sensibilisation. É toda uma campanha de Que nos sensibilização que nós estamos fazendo. C'est pourquoi l'idée d'organiser une conférence en Haïti Por isso que a ideia, a proposta de organizar uma conferência no Haiti est géniale. é genial. Ça pourrait sensibiliser le monde entier. Isso poderia ajudar a sensibilizar o mundo Ça inteiro. pourrait attirer les peuples qui n'ont pas certaines informations concernant. Atrair a atenção de povos que não têm Sur informação cette sobre a occupation, situação. Ça pourrait familiariser tout le monde avec le Familiarizar problème todo haïtien. mundo com o problema haitiano. Nous étions grenadiers. Nous étions grenadiers, c'est-à-dire nous étions des guerriers. Nós somos guerreiros. Aujourd'hui, nous sommes des simples soldats. Hoje em dia somos simples soldados. Parce que on a, Nós fomos no passado guerreiros, na época da independência do Haiti. Hoje somos apenas soldados. parce que on a atteint notre dignité. Mas nós não vamos permitir que a nossa dignidade seja atingida Avec cette force d'occupation. com essas forças de ocupação militar. Haïti était colonisé par la France. O Haiti foi colonizado pela França. Brésil était colonisé par les Portugais. O Brasil foi colonizado por Portugal. Et comment le Brésil pourrait nous occuper aujourd'hui? E como é que o Brasil pode nos ocupar hoje, se ambos fomos colonizados? C'est pas possible. Não é possível. Il faut en réfléchir là-dessus. É preciso refletir sobre isso. De toute façon, je me suis vraiment content. Mas, de toda maneira, eu saio daqui muito contente. Et de voir il y a des différents dirigeants qui sont là avec nous, De ver tanta gente que está conosco, diferentes organizações, particulièrement les universitaires. as universitárias, os universitários que estão aqui. Vous êtes jeunes, Vocês são jovens.
essayer de réfléchir beaucoup sur cette situation que nous avons, non seulement en Haïti, Tentem mais refletir sobre essa situação que nós temos. Vocês jovens, tentem refletir. Não só pela situação no Haiti, a situação no conjunto da América Latina. Demain, vous serez des parlementaires, ministres, directeurs généraux. Amanhã, de repente, vocês vão ser Presidente, secretários gerais de organizações, presidente da República, senador, vão ocupar responsabilidades. Il faut que nous travaillons É preciso que nós trabalhemos pour que nous puissions avoir un monde plus juste, para que a gente possa ter um mundo mais justo, plus équitable, mais equitativo, pour faciliter para facilitar todo mundo dans ce monde. neste mundo. C'est pas possible. A vida de todo mundo C'est pas nesse possible mundo. pour 5% Não é possível que de la population mondiale apenas 5% da população mundial contrôle 95% controle tudo, des moyens de production. ou 80% dos meios de produção. C'est pas possible. Não é possível isso. Il faut en réfléchir là-dessus. É preciso refletir sobre essa realidade. Merci beaucoup. Muito obrigado a todos. Maravilhoso, maravilhoso. Retire as tropas do Haiti. Ô Dilma, escute aqui. Retire as tropas do Haiti. Ô Dilma, escute aqui. Retire as tropas do Haiti. Ô Dilma, escute aqui. Retire as tropas do Haiti. Retire as tropas do Haiti. Pessoal, Internacionalizemos a esperança. Internacionalizemos a esperança. Internacionalizemos a esperança. Trabalhadores de todo mundo. Unidos. Trabalhadores de todo mundo. Unidos. Trabalhadores de todo mundo. Unidos. muito bom. Estamos partindo para o nosso encerramento. O Júlio Turra, quando abriu o ato, disse com muita propriedade que o governo brasileiro e a presidente Dilma foi o primeiro país da América Latina a reconhecer a vitória, eu estou falando, de Maduro. De Maduro. Foi o primeiro a reconhecer a vitória de Maduro. E, ao mesmo tempo, temos a contradição das tropas brasileiras estarem ocupando o Haiti. Nem tudo está perdido. O Brasil construiu uma democracia em cima do sangue e da resistência do povo brasileiro. Não podemos dizer que o Brasil traiu todos os seus compromissos, porque a presença da presidente Dilma, sexta-feira, na capital da Venezuela, articulando uma série de países, enfrentando o imperialismo, Condoleezza Rice e toda a diplomacia americana articulando um golpe. Não podemos perder a noção de um país que tem uma determinação, que está enfrentando e que tem um erro fundamental, que é a invasão do Haiti, para que o Brasil retire imediatamente todas as tropas do Haiti. Viva a democracia, viva o povo brasileiro e viva o povo haitiano.